Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O discernimento que o Salomão teve acerca da casa de Deus. Interessante, Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus. Davi não era muito religioso no sentido de cumprir detalhadamente os preceitos religiosos. A Bíblia usa muitas expressões que precisam ser entendidas: estatutos, mandamentos, preceitos, lei, enfim, e ainda outros. Davi usa esses termos todos no Salmo 119. Não são necessariamente sinônimos, mas caracterizam coisas que Deus estabeleceu a pedido dos israelitas, mas que não era do coração de Deus. O que Deus queria era um relacionamento pessoal com seu povo, mas o povo ficou apavorado quando Deus apareceu no Monte Sinai, que trepidava fogo e clangor de trombetas. Aquilo apavorou o povo, que pediu uma lei. Hoje, grande parte das pessoas não quer um relacionamento pessoal com Deus, eles querem uma lei. Você pode fazer uma pesquisa sua, verifique conversando com crentes de quaisquer igrejas, converse com eles se eles têm uma vida pessoal com Deus, de ação do Espírito Santo. A maioria conhece a doutrina da igreja, o rame-rame da igreja, a rotina religiosa. Eles mais ou menos estão acostumados com isto. É mais ou menos o que o povo de Israel pediu. Não queriam um contato direto com Deus, eles queriam uma religião. E Deus, contrariado, deu o que eles pediram: uma lei constituída de mandamentos e estatutos e juízos e preceitos. Tudo isso consistia toda a lei. Davi não era uma pessoa seguidora da lei dessa maneira. Ele tinha maneiras muito próprias de se relacionar com Deus. E o golpe final Davi deu trazendo a arca para perto dele. Davi separou a arca da aliança do restante dos objetos de culto no tabernáculo. Na verdade, aquele tabernáculo que estava lá em Gibeon já era um outro, porque o tabernáculo original foi incendiado em Siló, quando os filisteus tomaram a arca. A arca foi preservada, o resto não. Não sabemos exatamente como os israelitas fizeram um novo menorá, um novo altar do incenso, altar do holocausto, um novo tabernáculo. Isso a gente não sabe exatamente. O fato é que Davi trouxe a arca, separou a arca, tirou a arca do lugar dela lá no Santo dos Santos. Imagine a ousadia de Davi em tirar a arca do Santo dos Santos e trazer para perto dele. Davi era uma pessoa totalmente informal com relação à religião. Ele não seguia aqueles ditames da lei rigorosamente como muitos israelitas faziam. E, no entanto, Davi, apesar do relacionamento bom que ele tinha com Deus, ele queria fazer uma casa para Deus, um grande templo. Davi tinha Deus pertinho dele. Deus permitiu Davi trazer a arca, mas ele queria um templo que, afinal, afastaria um pouco mais Davi da presença de Deus. Se Deus estivesse no templo, as pessoas ficariam um pouco mais distantes. O templo não ajuda, o templo atrapalha bastante, afastando as pessoas de Deus. E quando Salomão
em 1 Reis, no capítulo 8, inaugura o templo, ele reconhece: Senhor, eu sei que os céus dos céus não te podem conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei. O Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas. E então eu sei disto, Senhor. Interessante, Davi quis construir uma casa para Deus. O Senhor disse: meu servo, você não vai construir essa casa. Eu vou deixar isso para seu filho, que não vai ter outra coisa mais importante para fazer, para ele construir essa casa. E parece que, por ironia, Salomão construiu aquela casa totalmente por mãos incrédulas. Vamos procurar entender isso. Não sabemos se aquelas pessoas eram incrédulas de Deus, mas o fato é que eles não eram israelitas e não eram religiosos, e a começar do líder, o Irão-Abi, que era de Tiro. A mão de obra foi escrava, 153.600 estrangeiros escravizados para construir o templo. O templo que foi consagrado a Deus foi todo construído por mãos de estrangeiros. Deus queria mostrar para Davi: Davi, esse templo, eu agradeço o seu coração sincero, mas não é isso que eu quero para você. Eu quero um relacionamento pessoal e você vai ser modelo desse relacionamento pessoal e você vai fazer discípulos. Eu não quero que você consuma igreja, faça religião, eu quero que você faça discípulos. E foi o que Davi fez. Não necessariamente seus filhos, mas Davi fez discípulos entre os levitas, cantores, louvadores. Davi fez discípulos. Ele fez discípulos na guerra, os valentes de Davi, os 400, a guarda pessoal, os 600 em vários turnos, talvez totalizavam 3.000, o grande exército. Davi fez discípulos na arte da guerra, mas Davi fez discípulos na arte do louvor. Ele é considerado o pai do louvor na Bíblia. E Davi teve de Deus esse privilégio de fazer isso tudo. E o Senhor mostrou: meu servo, construir um templo não vai acrescentar nada ao seu currículo. Vai tomar tempo, vai distrair você com tarefas materiais, e eu quero você num assunto muito mais espiritual. Continue compondo salmos, ensinando seus discípulos também a compor salmos e a louvar. Isso é mais importante. E Davi, não sabemos se ele ficou triste por ter sido privado de construir o templo, mas ele passou a bola direitinho para o seu filho Salomão. Ele recebeu a planta que Deus deu sobre o projeto do templo que Deus tinha dado. Foi muito interessante. Deus deu aquela planta principalmente para que o tamanho não fosse extravagante. Se deixasse por conta de Davi ou de Salomão, eles aumentariam o templo de uma forma colossal. Eu acho interessante que há pastores e líderes que gostam de disputar quem constrói o maior templo, templos colossais. Eles acham que Deus habita ali, ou que Deus vai se agradar, ou que o tamanho do templo vai ser bom. Na verdade, o tamanho do templo, quanto maior, só atrapalha a vida espiritual. Convida a uma atitude totalmente artificial, afasta as pessoas de Deus. E Davi, então, recebeu de Deus essa planta com o tamanho do templo, que seria apenas o dobro do tamanho do tabernáculo. Poderia enfeitar depois o que Salomão fez, mas o tamanho seria aquele. E as peças principais também Deus deu como revelação para que eles não exagerassem, teriam que ser aquelas mesmas. E assim foi construído o templo. Quando na inauguração, Salomão estendeu as mãos para o Senhor,
orou a Deus e disse: ó Deus, não há Deus como tu no céu, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a misericórdia, que cumpriste para com teu filho Davi a tua palavra. Agora, Senhor, faz o que tu declaraste, porque o Senhor me colocou no lugar de meu pai, mas eu sei que o Senhor não habita na terra e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Mas agora ela está edificada, recebe, e que seja um local de oração. E o Senhor respondeu: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Davi passou essa visão para o Salomão. Salomão entendeu, teve um discernimento claro que aquele templo seria bonito para atrair pessoas para Deus. O propósito não era atrair pessoas para admirar o templo, mas atrair pessoas para Deus. Seria uma casa de oração. Seria tão bom que nós pudéssemos, principalmente os líderes, ter esse discernimento também. O templo não deve ser grande para ser um show e espetáculo. O templo deve ser um local onde as pessoas venham todos os dias e, de preferência, todas as horas, o tempo todo, para buscar o Senhor. Eu ainda anseio por esse ambiente em que pessoas venham a toda hora, em todo momento, buscar o Senhor, que os templos sejam confortáveis para pessoas estarem ali durante horas e horas buscando o Senhor, e não só um local de reunião. Mas, por enquanto, isso ainda continua no meu sonho. Mas eu entendo assim, casa de oração para todos os povos. Salomão teve esse discernimento, que aqui se façam orações. E a oração que for feita aqui, Senhor, receba. A oração que pessoas vierem de longe para fazer aqui, receba, Senhor. Este foi o pedido que Salomão fez e Deus aceitou e confirmou com fogo a presença dele ali. Que nós entendamos melhor o que Deus quer de nós. Você é templo do Espírito Santo, minha irmã. Valorize, dando culto a Deus no seu quarto. Acorde louvando a Deus. Meu irmão, quando você for tomar banho, quando for ter refeição ou quando estiver no ônibus, no trem, na condução, indo para o trabalho, vá louvando a Deus, glorificando a Deus. Faça da sua vida um templo para o Senhor todos os dias, todos os momentos. Tenha prazer em ter a sua comunhão com o Senhor e não só reunião. Cuidado com reuniões.